Bom dia, professora Franciele. Nosso grupo é formado por eu, João Israel, Francisco Natanael, Lara Vieira e Ramon Peixoto. Nosso tema é a interação humano-cão, o social constituído pela relação interespecífica. E nosso tema ele é baseado em uma tese de doutorado com o mesmo nome do agora doutor Ceres Berger Paraco, no programa de doutorado da Faculdade de Psicologia de Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e que é meio que uma continuação à dissertação dele, dissertação essa de mestrado, que o tema foi Animais em Sala de Aula, um estudo das repercussões psicossociais da intervenção mediada por animais. Olá, eu sou Francisco Natanael e irei dar uma pequena introdução sobre esse assunto. A relação interespecífica humano-animal possui força transformadora na vida de milhões de pessoas, elevando a qualidade de vida das pessoas e elevando esses efeitos para as relações interpessoais. O que isso quer dizer? De acordo com a antropologia, isso vai apontar benefícios tanto físicos como psicológicos para esses vínculos. Por quê? Porque vai ter uma redução de estresse, uma redução de sentimentos de isolação social, vai ter um auxílio muito grande em combate à depressão, além de um aumento na autoestima do corpo. O marco que a gente pode falar para essa interação interpessoal entre humano e animal foi em 1978, lá em 15 de outubro. Por quê? Em Paris, a Unesco fez como se fosse um tratado. E daí surgiu-se um legal internacional, lá nos Estados Unidos, que ele tinha o objetivo de estabelecer parâmetros jurídicos para o pessoal dos Estados Unidos. Só que isso, como eu já falei, só foi para lá. O Brasil, ele chegou um ano depois, em 1979. E isso já foi por conta de uma promulgação de uma lei federal, a Lei 6.638 de 79. Depois de algum tempo depois, lá para 1998, houve outra lei, a Lei 9.605, que ela também tinha o mesmo jurídico de trabalhar com a proteção dos animais. Levando em conta o que a gente tem hoje, isso abriu portas para que o animal arrecadasse ainda mais ser um membro da família. Por isso que os animais hoje em dia têm tantas regalias dentro de uma família. Além dos animais terem todo um conforto, hoje a população tende a ter o animal como um filho. Dessa forma, o cachorro saiu de um pet, um simples animal que tinha lá, como um membro muito mais próximo ao ser humano. Dando isso, transformou-se ainda mais os valores que eu já falei anteriormente, como combate diretamente a essas relações com outras pessoas. As pessoas que são tímidas, provavelmente, tendo um animal, começam a conversar desde pequeno e assim conseguem introduzir um pouco mais do seu caráter e da sua timidez. Isso é apenas alguns exemplos que a gente poderia dar. Eu vou falar um pouquinho dos objetivos da pesquisa de Faro. Então, essa pesquisa, ela foi dividida em 3 seções, sendo a primeira de caráter conceitual e as outras 2 de cunho empírico. Na primeira seção, foi buscado investigar o sistema social formado entre os humanos e os cães, sob uma perspectiva teórica na biologia e na antrozoologia. Primeiramente, o estudo buscou tratar. E na segunda seção, de abordagem empírica, tem o objetivo de propor e demonstrar um instrumento para observação à interação entre crianças e cães, que foi denominado como Código de Interação Criança-Cão. E, por último, a terceira seção foi exposto uma análise, através de diferentes culturas de validade e fidedignidade, do Código de Interação Criança-Cão. Então, nosso tema, ele procura explorar o estudo e a compreensão do sistema social a partir da relação interespécie humano e cão. Bem, agora eu vou falar sobre a evolução do sistema humano-cão. No Ocidente, até a chegada dos tempos modernos, os animais, assim como a natureza, eles eram vistos como nada mais que um objeto para o benefício da humanidade. Somente nos últimos séculos passou-se a haver uma maior sensibilização em relação aos animais e natureza. O direito à exploração por parte dos humanos, então,
passou a ser contestada. Houve, então, no século XVII, o início do processo de domesticação dos animais, havendo agora um benefício também para eles. Com essa evolução veio o progressivo interesse em entender as propriedades da relação humano-cão. E no século XVIII, segundo o historiador Keith Thomas, 3 traços distinguiam os animais de estimação dos demais: terem a permissão para o livre acesso dentro das residências, receberem um nome individualizado e o fato de não servirem como alimento. Apenas nas últimas 3 décadas foi criada a antrozoologia, área que estuda a relação multiespécie humano-animal. Nos últimos anos, alguns resultados de pesquisas sobre a cognição, comportamento e especialmente sobre a subjetividade animal foram obtidos, como os cães reconhecerem as diferentes emoções expressas na fala dos humanos, a interação física com os humanos repercutindo nos animais, e isso, então, foi verificado que há, então, uma redução, por exemplo, na frequência cardíaca dos animais durante esse contato, ou seja, uma redução do estresse. Mas por que, entre tantas espécies, os canídeos foram selecionados para a domesticação? Várias são as hipóteses, como a adaptação evolutiva, em que o cão desenvolveu traços comportamentais semelhantes aos humanos, o comportamento social e gregário, ou seja, o fato de originalmente viverem em grupos e estabelecerem vínculos, o fato dos cães buscarem auxílio para suas necessidades utilizando meios para comunicação. Com a conclusão, o que podemos caracterizar aqui? Primeiramente, a gente tem um caráter evolutivo associado. Como assim? O caráter evolutivo foi desde o animal, principalmente o cão, saindo de uma fera para ser domesticado e agora, popularmente, ser um membro da família. Ou seja, tivemos toda uma evolução entre esses humanos e cães. O sistema autopoético a gente pode introduzir como a forma social que a gente atua atualmente. Como assim? Hoje em dia, não apenas o ser humano, como também o animal se beneficia entre os dois vivendo em harmonia. O homem acaba por ter menos estresses, tendo benefícios como diminuição da depressão, aumento da sua própria autoestima, o companheirismo do animal ajuda bastante, e o animal sendo desenvolvido dessa forma, através dos cuidados e através dos bem-estares que o ser humano consegue promovê-lo, ele conseguiu se adaptar ainda melhor, tornando-se assim um animal muito mais dócil, muito mais eficaz na companhia e muito mais companheiro, assim dizendo. Nosso trabalho foi esse. A nossa equipe é João Israel, Francisco Natanael, Laira Vieira e Ramon Peixoto. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.